Bora, galera, o Radiopostos, o tema é quente e a gente está tentando trazer o máximo de informação possível sobre o assunto para poder te ajudar a dar esse diagnóstico. Tem alguns outros vídeos que a gente está fazendo para te mostrar como se comportar dentro do departamento de radiologia e no fim da semana, no domingo, vai ter a grande live junto com a Infecto e com a emergência para a gente dizer como se portar desde a triagem ao diagnóstico, com todas as informações de proteção e o padrão radiológico para você. Até lá a gente vai aquecendo o material de primeira aqui. Ó. Primeiro agradecer ao Dr. Omir, que disponibilizou esses 10 casos que estão disponíveis aqui nesse site, coronacases.org. Todos esses casos comentados com um comentário curto e direto das alterações feitos por Dr. Rodrigo Caruso, que é um xará, que é um grande radiologista de tórax do Brasil. E a gente vai mostrar alguns desses achados para vocês agora, bem bola na rede. Vamos lá. Só para mostrar aqui um pouco da plataforma do site, você pode entrar aqui em um dos casos. Quando você entra no caso, tem a descrição rápida dos achados. Vou fazer aqui para você ver. Entrou, aí ele tem aqui, ó, paciente, a idade, a descrição do padrão de alteração, tá? E aí você copia esse link e joga o próprio link dentro do navegador, que ele vai carregar uma plataforma onde você vai poder interpretar as imagens e ver os achados com mais calma. Tá? Então isso aí está disponível, foi disponibilizado gentilmente por Dr. Omir e descrito por Dr. Rodrigo Caruso. Então, dois grandes profissionais aí ajudando a gente a disseminar informação e conteúdo de qualidade. Agora vamos para a parte prática e mais legal da história. Tá? Porque toda vez que a gente fala em radiologia, o que a gente quer ver é imagem, beleza? Então, quais são os principais padrões de imagem descritos para a infecção de coronavírus até agora? Tá? Então, os exames vão desde normal, quando você está falando na radiografia, até muito alterado, mesmo na radiografia ou na tomo. Quando ele está muito alterado, o padrão habitual que você vai encontrar é de vidro fosco e consolidação extensa e bilateral, configurando aí um padrão de síndrome da angústia respiratória. Então a gente vai te mostrar agora alguns dos principais padrões de apresentação para você conseguir entender, quando a gente estiver falando disso, qual que é o aspecto disso na imagem. Então o primeiro que a gente vai te mostrar está aqui, ó. É o vidro fosco, tá? O que é o vidro fosco? O vidro fosco ele é caracterizado por um aumento da densidade, ou seja, fica mais branco na imagem, só que não aumenta o suficiente para você obscurecer a caracterização dos brônquios e dos vasos no interior dessa alteração. É isso aí que difere da consolidação. Quando você tem uma consolidação, você também tem um aumento da densidade, só que ela aumenta tanto que você não consegue mais caracterizar os vasos que passam no interior da consolidação. Beleza? Só enxugando. Então aumenta um pouco a densidade. E essas alterações elas podem estar no alvéolo, ou seja, alvéolo preenchido por material mais denso que o ar, aumentando a densidade, ou podem estar no interstício, serem alterações do interstício intralobular. Pode cursar com o mesmo aspecto. Então, o primeiro aspecto de opacidade em vidro fosco. E aí, quando a gente olha para a tomografia, você pode ter ela desde ela pode ser focal ou multifocal. O que a gente tem visto mais nos estudos que já estão avaliando? Já tem estudos aí com 60 e poucos pacientes, o primeiro que saiu foi com 41 pacientes. Então, a maioria é bilateral. O primeiro estudo falou em 98%, e aí, lógico, que é uma amostra reduzida, né? Aí você começa a ter mais casos, em torno de 75% das vezes o paciente tem alterações
bilaterais, sejam elas opacidades em vidro fosco ou o próximo padrão que a gente vai mostrar. Ó, esse tem múltiplas áreas focais de opacidade em vidro fosco bilaterais, que é o mais comum. O próximo padrão que eu vou te mostrar é o quê? O padrão no qual você já começa a ter consolidação. Áreas tão densas aqui, ó, aqui você ainda tem vidro fosco, tá vendo aqui o brônquio no interior passando, o vaso passando aqui, ou seja, você consegue caracterizar. Quando você começa a ter áreas mais densas, deixa eu mostrar aqui melhor. Ó, aqui você já não consegue definir aonde tem vaso. Ó. Aqui você consegue, mas já aqui você perde o vaso. Então perceba a diferença que aqui é um pouquinho menos branco do que aqui. Muitas vezes as áreas elas são confluentes. Você tem área de vidro fosco entremeada por área de consolidação. Se você parar para pensar, isso é uma crescente, né? O ar é escuro, aumenta um pouco a densidade, ele vai ficar um pouco mais branco, e aí quando ele preenche por completo, ele passa a estar completamente branco. Então, você pode ter mais de um tempo da doença dentro da mesma alteração. Padrão de consolidação. Agora, terceira alteração, esse é o mesmo caso. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui, ó. Pronto. Terceiro padrão, outro caso. Esse é um padrão que é o seguinte. O nome desse padrão o nome desse sinal, na verdade, é o sinal do halo reverso, tá? Existe um sinal relativamente frequente na literatura que chama sinal do halo. O que é o sinal do halo? Você tem um nódulo, densidade de partes moles, e do lado desse nódulo você tem isso aqui, ó, vidro fosco. Ele faz um halo, ele circula o nódulo. Então você chama de sinal do halo em vidro fosco, beleza? Tem uma outra situação, que é a situação que a gente vai mostrar agora, que chama sinal do halo reverso. E às vezes é confuso por causa do reverso, mas é só você inverter. No sinal do halo você tem o muito denso cercado pelo pouco denso. Aqui é o contrário. Você tem o vidro fosco, que é uma área um pouquinho mais densa, um pouquinho mais branca. Olha como você vê bem o vaso passando aqui no interior. Cercado. E aí esse cercado em torno de pelo menos 3/4 dessa lesão é circundada por uma área mais densa, de consolidação, e espessa, pelo menos 2 milímetros. Esse padrão é muito comumente encontrado em pneumonia em organização, a antiga BUP, tá? Esse é um dos sinais, infelizmente não é tão comum, mas uma vez que você encontra, você vai fazer essa relação. O sinal do halo reverso vai ser encontrado em torno de 20% dos casos de pneumonia em organização. Então, fechando esse sinal aqui, é a área mais densa circundando uma área em vidro fosco. O aspecto é de coisa mais espessa, mais que 2 milímetros, que é bem pouquinho, 2 milímetros, né? E pelo menos 3/4 da circunferência. Beleza? E agora, para a gente terminar aqui o nosso vídeo, vamos lá. Um outro padrão que você vai encontrar, que tem sido descrito mais recentemente, é o quê? O padrão da pavimentação em mosaico. É isso aí. Algumas áreas podem ter aspecto da pavimentação em mosaico. O que é a pavimentação em mosaico? Você vai ter áreas de vidro fosco associadas a espessamento dos septos interlobulares e intralobulares. E aí você tem que pegar um post para trás nosso explicando a anatomia do lóbulo pulmonar secundário, que é base para você entender isso. Mas basicamente, a anatomia do lóbulo, o pulmão é composto por vários lóbulos pulmonares secundários que são separados por interstício. Interstício a gente chamou ele de estrutura na qual a gente deposita os alvéolos, ou seja, é o esqueleto que sustenta a estrutura do pulmão, tá? Quando você fala disso,
é uma faixa de tecido conjuntivo que separa os lobos. Então você vai ver ele mais denso aqui na periferia. Normalmente você não vai vê-lo. Você vai ver quando ele estiver espessado. Então essas linhas aqui, por exemplo, quando você tem uma linha B de Kerley na radiografia, o que você está olhando é o quê? É o interstício interseptal espessado. Nesse caso ele está espessado porque ele está edemaciado. Tem coisa ali aumentando a sua espessura de forma que você veja. Então o lóbulo pulmonar secundário ele tem um formato geométrico. Esse formato aqui. Então, você passa a ter o vidro fosco, que pode ser o espessamento dos septos intralobulares e o espessamento dos septos interlobulares, que são aí configurando o aspecto de pavimentação em mosaico. Ai, ai, ai. Vamos lá. Fechando agora. Vamos lá. Padrões. Vidro fosco puro, tá? Pode ser focal ou multifocal. Mais comum, multifocal. Mais comum, bilateral. Quanto maior a gravidade do caso, mais frequentemente você vai aumentar a extensão e você vai aumentar as áreas de consolidação. Então você vai sair do vidro fosco, vai passar para a consolidação. Aonde que essas alterações estão? Elas são periféricas e predominam mais nas regiões posteriores. Em torno de 75% das vezes vai ser bilateral. Outro padrão que você vai encontrar, outro sinal que você vai encontrar é o sinal do halo reverso, que é o vidro fosco central cercado por uma área de consolidação que vai pegar ali pelo menos 3/4 da circunferência. E a quarta coisa que você vai encontrar é esse aspecto aqui, ó, de espessamento do interstício interlobular associado a vidro fosco, beleza? Que é o aspecto de pavimentação em mosaico. Espero que tenha gerado valor para você. Lembrando, a tomografia, embora ela às vezes possa ser positiva antes dos exames sorológicos, tanto o Colégio Americano de Rádio quanto o Colégio Brasileiro não indicam, não há substrato de literatura que mostre melhoria do desfecho do paciente fazendo o uso da tomografia. Usando a sala de tomografia, você vai precisar muitas vezes de 20, 30 minutos para fazer a limpeza da sala para poder colocar outro paciente. Então a tomografia não é método de screening, tá? Você vai guardar a tomografia para usar em pacientes que sejam sintomáticos, que estejam internados e que tenham outros motivos para indicar clinicamente. Se for fazer radiografia, dá preferência para fazer radiografia com o aparelho portátil. Por quê? Para evitar ficar deslocando o paciente e correndo o risco de aumentar a contaminação das pessoas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Se encontrou algum colega que pode curtir o conteúdo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.